Enquanto as metralhadoras alemãs cuspiam uma torrente contínua de 250 disparos, o atirador americano lutava contra o tempo. Ele interrompia o fogo a cada 2 segundos. O motivo era um carregador metálico de apenas 20 cartuchos. A logística da infantaria parava para a troca de munição. O BAR, projetado para a marcha lenta nas trincheiras de 1918, enfrentava uma realidade mecânica obsoleta. A cadência era limitada, o cano era fixo, o peso era excessivo. Esta falha técnica foi resolvida em 1918 com o surgimento de cintas de munição externas. Mas o exército americano ignorou a lição até a Guerra da Coreia. A inércia do sistema manteve o soldado preso a uma tecnologia de 39 anos atrás. No início do Vietnã, alguns veteranos ainda preferiam o velho aço de Browning, temendo a fragilidade das novas opções. A mudança definitiva só ocorreu em 1957. O exército adotou a metralhadora M60. O novo padrão exigia o cartucho 7,62 por 51 mm da NATO. Era a confissão tardia de que a era dos carregadores curtos para suporte de esquadrão havia acabado. O comando militar sustentou um conceito falho por exatos 39 anos. 2 segundos. Exatamente esse era o tempo de suporte de fogo de um esquadrão americano. O soldado puxa o gatilho. O ferrolho bate 32 vezes por segundo. Um estalo seco ecoa no meio do mato. O carregador está vazio. Em 1957, os manuais chamariam isso de limitações técnicas. Em 1944, na Normandia, os homens chamavam de morte. Quanto tempo vive um atirador com um carregador de 20 projéteis? A estatística das SEBs francesas trouxe a resposta. Enquanto uma metralhadora alemã alimentada por fita disparava 250 tiros sem parar, o operador do BAR precisava de cobertura a cada 4 segundos. O ciclo era implacável. Rajada, silêncio, recarga. O inimigo aproveitava o intervalo. A infantaria tentava compensar a falha com volume. Em 1945, as divisões contavam com 867 fuzis BAR. O Corpo de Fuzileiros Navais reorganizou esquadrões de 13 homens em 3 equipes de tiro, cada uma com seu próprio BAR. Era a única forma de sobreviver às cargas Banzai no Pacífico ou limpar as SEBs na Europa. Mas o problema era mecânico. O cilindro de gás não era de aço inoxidável. A munição M2 usava espoletas corrosivas. No calor tropical, o metal fundia em ferrugem sólida em 24 horas sem limpeza. As coronhas de madeira apodreciam na umidade constante das selvas. A solução veio da indústria de pneus. A Firestone passou a fabricar coronhas de plástico. O fuzileiro americano lutava contra a lama e contra o próprio projeto da arma. O BAR pesava 9 quilos, mas entregava apenas 2 segundos de fúria antes de exigir novas mãos trêmulas trocando o metal. No horizonte, o som das fitas alemãs continuava sem interrupção. A carência de poder de fogo tinha um preço. O exército pagava com sangue. A doutrina do Walking Fire exigia que o soldado avançasse ereto, disparando do quadril. Na prática, isso transformava o operador do BAR em um alvo estático. Junho de 1944, Normandia. O pelotão de Charles de Glopper, da 82ª Divisão Aerotransportada, estava encurralado. A destruição era iminente. De Glopper deu um passo à frente. Ele saiu da cobertura. Caminhou até o meio da estrada de terra. Ajoelhou-se em campo aberto. O BAR rugiu em rajadas contínuas. O metal da culatra esquentava. Uma cápsula fumegante caiu sobre sua bota enquanto ele mantinha o dedo no gatilho. Os alemães abriram fogo. As balas atingiram de Glopper quase imediatamente. Ele não parou. Continuou disparando até o último suspiro para cobrir a retirada dos companheiros. Mais tarde, encontraram seu corpo cercado por alemães mortos e metralhadoras despedaçadas. Fevereiro de 1945. Iwo Jima. Wilson Watson, da 3ª Divisão de Fuzileiros Navais, carregou o BAR contra casamatas fortificadas. Durante 2 dias, ele matou 60 soldados japoneses. Watson subiu uma encosta íngreme sob fogo pesado. Alcançou o topo. Permaneceu lá, sozinho, por 15 minutos.
Ele só parou quando a munição acabou. Seus companheiros o chamaram de Regimento de um Homem Só. Na Itália, Henry Schauer, da 3ª Divisão de Infantaria, levou o conceito de tiro em movimento ao limite técnico. Ele caminhou 30 jardas direto para o fogo inimigo. Parou. 4 fuzileiros alemães miravam nele. Schauer eliminou os 4 com 4 rajadas precisas. Em seguida, derrubou 2 metralhadores a 60 jardas com uma única rajada. Depois, 4 alemães a 500 jardas. No dia seguinte, Schauer aniquilou outra guarnição a 80 jardas. Estilhaços de tanques caíam a 20 jardas de seus pés. Ele não recuou. Seus colegas o apelidaram de Assassino de Krauts. A falta de volume de fogo era compensada por vidas. O heroísmo isolado tentava mascarar a falha de um sistema de armas obsoleto. Henry Schauer recebeu a Medalha de Honra do Congresso. O heroísmo individual era a única resposta ao desequilíbrio industrial. O soldado americano não enfrentava apenas fuzis, ele enfrentava sistemas de fogo integrados. Com o que um pelotão americano realmente lidava? A estatística derruba os mitos. A infantaria alemã marchava com 14 milhões de fuzis Kar 98K. Era uma arma de repetição, um ferrolho manual contra o fogo automático do BAER. Nesse duelo, o BAER vencia. Ele soterrava o fuzil do século XIX com chumbo. Mas a guerra não era um duelo de fuzis. O exército alemão operava em torno da metralhadora. O MG-34 e o MG-42 eram o núcleo. O resto do esquadrão servia apenas para proteger a guarnição da arma. O contraste era brutal. O MG-42 cuspia 1.200 tiros por minuto. O BAER engasgava tentando chegar a 500. Enquanto a arma alemã mantinha uma cortina de aço constante, o BAER dependia de pentes de 20 cartuchos. O BAR superava o fuzil de ferrolho, mas tornava-se inútil contra a metralhadora do século XX. A elite alemã tentou equilibrar o jogo com armas automáticas leves. O FG-42 teve apenas 7.000 unidades produzidas. O STG-44 chegou a poucas centenas de milhares. Números irrelevantes diante da massa de fuzis e da cadência das metralhadoras de fita. Até o inimigo usava o design de Browning contra os americanos. Os alemães capturaram 20.000 unidades do BAR polonês durante a invasão de 1939. Eles conheciam cada falha mecânica do projeto. A Wehrmacht operava 14 milhões de fuzis Kar 98K contra a escassez de automáticas aliadas. Em cada esquadrão americano havia um alvo marcado. No cálculo de fogo da infantaria, um único elo determinava a sobrevivência do grupo. 190.000 unidades saíram das fábricas, sem modificações, exatamente como John Browning as projetou. Quem o atirador alemão matava primeiro? As instruções da Wehrmacht eram claras. Feuer auf den MG Schützen. Fogo no metralhador. O BAR era uma sentença de morte. O esquadrão dependia de 3 homens: o atirador, o assistente e o municiador. O soldado principal carregava 220 munições em 11 carregadores. O exército não perguntava se o atirador cairia. A pergunta era quando. Todo soldado recebia treinamento básico com a arma. A expectativa de baixa era de 100%. Eliminar o BAER significava paralisar o fogo de supressão de todo o grupo. Relatórios de inteligência confirmam a obsessão alemã. O inimigo priorizava o BAER em cada engajamento. Sem essa peça, o avanço americano estancava. O inimigo conhecia o valor do metal americano. Os alemães capturavam unidades e as voltavam contra os donos originais. Eles já tinham experiência. Em 1939, o Terceiro Reich confiscou o estoque polonês de armas automáticas. A Wehrmacht operou cerca de 20.000 exemplares fabricados na Polônia até o fim do conflito. Os alemães operavam os modelos poloneses com mais eficiência do que os americanos suas próprias atualizações. A burocracia em Washington ignorou a mecânica básica. Entre 1938 e 1939, a empresa belga EFE-N ofereceu ao Exército dos Estados Unidos um design de cano de troca rápida. A proposta incluía um redutor de cadência superior.
Os generais recusaram. O motivo? O novo sistema era incompatível com os receptores antigos do modelo 1918. O cano fixo tornou-se o maior erro técnico do projeto. Diferente do Bren britânico ou da MG-42 alemã, o atirador americano não podia trocar o metal superaquecido em combate. O calor deformava o aço. A precisão desaparecia após rajadas prolongadas. O cano dobrava. Restava ao soldado apenas limitar o fogo ou aceitar o erro do disparo. A modernização oficial pesava. O novo bipé adicionava quase 3 libras a uma arma que já beirava as 20 libras. Montado na boca do cano, ele causava flexão e prejudicava o grupamento dos tiros. O que os soldados faziam com essas melhorias de gabinete? Eles as arrancavam. Em Guadalcanal, o tenente-coronel John George registrou o colapso da doutrina. 2 semanas após o desembarque, as unidades descartaram todos os acessórios inúteis. Eles removeram o bipé e as peças extras. Operavam um cano stark naked, totalmente nu, voltando ao conceito original de John Browning. Os soldados jogaram as peças novas na lama. O plano era simples: melhorar o que já funcionava. O resultado foi um desastre de engenharia. Em 1938, a iminência de uma nova guerra global forçou o exército dos Estados Unidos a atualizar o fuzil BAR. O objetivo era a perfeição. A realidade foi o excesso. O mecanismo do retardador de cadência era o coração do novo M1918A2. Uma mola complexa operando em um buffer hidráulico. Na teoria, precisão. Na prática, um ímã de sujeira. O resíduo de pólvora misturado à lama travava o sistema. O ferrolho batia com um som metálico seco e parava. O soldado golpeava a alavanca de manejo em vão. Por que transformar um fuzil móvel em um âncora de 9 quilos? A lógica militar de 1938 eliminou o modo semiautomático. No lugar, 2 velocidades de fogo cíclico. A lenta, entre 300 e 450 tiros por minuto. A rápida, de 500 a 650. O soldado perdeu a precisão do tiro único para ganhar a instabilidade de uma rajada forçada. 20 libras de peso total. Quase 9 quilos de aço e madeira. Isso equivale ao peso de 2 fuzis M1 Garand e meio. O peso subiu de 16 para 20 libras com a adição de acessórios questionáveis. Um quebra-chamas pesado, uma soleira de coronha articulada, uma nova alça de mira que substituiu o eficiente modelo da Primeira Guerra por um arranjo confuso. A coronha foi redesenhada apenas para o tiro deitado. O exército tentou criar uma metralhadora leve a partir de um fuzil de assalto NATO. A tentativa destruiu a mobilidade e não entregou a estabilidade de fogo necessária em combate. Os soldados na Coreia, 10 anos depois, ainda pagavam o preço dessa engenharia de gabinete. O suporte de aço, conhecido como bipé, pesava sozinho mais de 1 quilo. Enquanto os engenheiros militares em Washington empilhavam quilos de aço inútil no projeto, um assaltante de bancos em Oklahoma seguia o caminho inverso. Clyde Barrow não precisava de manuais. Ele precisava de mobilidade e morte. O cenário era a garagem. O som era o da serra cortando cano de aço temperado. Clyde reduziu o comprimento do cano e do tubo de gás ao limite funcional. Depois, golpeou a coronha, cortando a madeira logo atrás do punho. Faíscas saltavam da bancada enquanto ele soldava 3 carregadores de 20 cartuchos entre si. O resultado era uma peça única e bruta. 60 disparos sem recarregar. Por que não a Thompson? A resposta estava na física. O calibre .45 da submetralhadora parava na lataria dos carros da época. Já o cartucho 3006 do BAR era implacável. A cena se repetia nas estradas. Policiais buscavam abrigo atrás das portas de aço dos Ford V8. O projétil de Clyde atravessava a porta, o bloco do motor e o corpo do oficial. O aço não era mais proteção, era uma peneira. O arsenal veio do elo mais fraco da corrente. Em 7 de julho de 1933, Clyde e Buck Barrow invadiram o arsenal da Guarda Nacional em Enid, Oklahoma.
A segurança era mínima, o lucro foi máximo. Eles levaram 5 fuzis BAR, 46 pistolas Colt calibre .45 e 10.000 cartuchos de munição. Clyde transformou o fuzil de infantaria em uma arma de assalto compacta e ilegal. Ele criou sua própria versão do Colt Monitor, de forma artesanal. Abril de 1933, Joplin, Missouri. 2 policiais mortos em minutos. Como parar um carro de onde brotam 3 metralhadoras pesadas? Bonnie Parker não usava revólveres. Ela operava um BAR modificado. O sargento da patrulha rodoviária sentiu o poder do calibre .3006. O tronco da árvore onde ele se escondia virou uma nuvem de farpas de madeira. Bonnie cobria a fuga com rajadas contínuas. O aço perfurava o que as viaturas da polícia não podiam proteger. A engenharia improvisada de Barrow gerou uma vantagem sangrenta nas estradas. Em maio de 1934, a emboscada final revelou o arsenal. No banco de trás do Ford V8, os agentes encontraram 3 BARs automáticos. Ao lado, 100 carregadores de 20 cartuchos cada. Eram 2.000 balas de fuzil prontas para o disparo. O Estado reagiu com o bolso. A Lei Nacional de Armas de Fogo de 1934 impôs uma barreira financeira, um imposto de $200 para cada metralhadora. Na época, um carro novo custava cerca de $600. Hoje, esse valor corrigido ultrapassa $4.700. O preço foi calculado para ser proibitivo. A Colt percebeu a mudança de mercado e criou o monitor R80 para o FBI, cano curto de 18 polegadas, peso reduzido para 14 libras. A polícia finalmente tentava igualar o jogo. A empresa Colt não enviou os manuais solicitados pelos xerifes locais. Barrow usava o bar como uma marreta de terror. Mas 15 anos antes, a engenharia criava essa arma como um bisturi para a infantaria. O segredo estava no cinturão do atirador. 3 modelos diferentes compunham o kit, distribuídos entre o operador e seus 2 assistentes. O cinto principal carregava uma peça crucial, uma taça de metal rebitada no lado direito. A coronha do bar encaixava ali. O soldado não improvisava o tiro de quadril. Era a doutrina oficial de walking fire, passo, tiro. O ritmo era mecânico. O soldado avançava ereto, disparando enquanto caminhava para manter o inimigo sob a terra. No dia 22 de setembro de 1918, pouco antes da ofensiva Meuse-Argonne, a teoria encontrou a lama. O bar pesava, mas os homens se recusavam a soltá-lo. Em operações comparáveis, as tropas abandonaram 400 unidades da problemática metralhadora Chauchat. No mesmo cenário, apenas 72 unidades do bar foram deixadas para trás. A confiabilidade gerava um efeito psicológico imediato. Relatos de unidades americanas descreviam prisioneiros alemães em estado de choque. Eles nunca tinham ouvido aquela cadência vindo de um homem em movimento. O armistício interrompeu o teste definitivo da arma na Grande Guerra. Os alemães relataram que o novo fuzil automático era a tecnologia mais aterrorizante que já haviam enfrentado no fronte. 52.000 unidades. Esse era o arsenal total do M1918 no fim do conflito. 48.000 fuzis cruzaram o oceano antes do armistício. Em julho de 1918, 17.000 armas já estavam em solo francês. Mas os soldados americanos continuavam morrendo com o instável Chauchat nas mãos. Por que manter 50.000 armas no depósito enquanto homens caem na linha de frente? A resposta estava no gabinete do general Pershing. Ele transformou o bar em um recurso estratégico intocável. O motivo era o medo da engenharia reversa. Pershing temia que o uso limitado permitisse que os alemães capturassem exemplares, estudassem o mecanismo e iniciassem a produção própria. Pilhas de caixas de madeira lacradas enchiam os armazéns na retaguarda. Dentro delas, a tecnologia que os soldados precisavam para sobreviver. Enquanto isso, no fronte, o exército usava o descarte francês. O alto comando esperava que a guerra durasse até 1919. Grandes ofensivas de primavera estavam no mapa. Pershing queria um impacto total e imediato. Ele planejou equipar divisões inteiras de uma só vez
para esmagar a resistência alemã por saturação. Pershing autorizou o desdobramento em massa apenas quando a logística garantiu a superioridade absoluta. 30 minutos de vida. Esse era o tempo médio de um atirador de bar após o início do combate na Segunda Guerra Mundial. O cálculo era matemático. A sentença era inevitável. O silêncio da linha de frente terminava com o som da bar. O cadenciamento era lento e metálico. O disparo revelava a posição exata do soldado. O tempo era menor do que o necessário para limpar o mecanismo da arma após o confronto. A dinâmica era rápida. O atirador pressionava o gatilho. O cano liberava uma labareda visível. À distância, um franco-atirador alemão observava o clarão. O cano da Mauser alemã acompanhava o movimento. O atirador da bar disparava mais 3 vezes. O sinaleiro caía. O corpo atingia o solo antes do carregador esvaziar. A morte era uma tática de guerra. Os alemães identificavam o som e a cadência. Eles sabiam que eliminar a bar era destruir o poder de fogo do esquadrão americano. O soldado com o fuzil automático era o alvo número 1. A violência da arma atravessou o oceano. Antes da guerra, a bar invadiu as cidades americanas. A era da lei seca transformou o fuzil em um ícone do crime. Bandidos usavam o calibre .3006 contra a polícia. Os projéteis perfuravam chapas de aço e portas de carros de patrulha. O poder de parada era absoluto. O exército criou um mecanismo para resolver um impasse técnico no fronte. 30 minutos. A causa daquela estatística mortal era um mecanismo de 7,2 kg. O bar pesava 16 libras. Era pesado, mas ainda assim mais leve que a metralhadora Lewis de 9 quilos. Essa diferença permitia o impossível, disparar apoiado no ombro. O atirador sentia o aço frio nas pontas dos dedos. O seletor de tiro era deliberadamente rígido. Para mover a trava, o soldado precisava de força real. Frequentemente usava 2 dedos ou as 2 mãos para destravar a arma. Browning projetou o sistema assim para evitar erros sob estresse. O seletor deslizava do modo seguro para o semiautomático e depois para o automático total. Uma mola facilitava a mudança para o fogo contínuo, mas voltar para o modo seguro exigia um esforço consciente. Em combate, ninguém colocaria a arma em trava por acidente. A precisão vinha de outro veterano. O bar herdou o sistema de mira do fuzil Enfield modelo 1917. Era uma mira de abertura traseira excelente para disparos precisos à distância. O poder de parada do calibre .3006 superava qualquer munição leve da época. A produção se tornou um caos logístico. 3 gigantes dividiam os contratos: Colt, Winchester e Marlin Rockwell. Disputas contratuais e atrasos marcaram o cronograma. O clima era tenso. O próprio John Browning se recusou a participar de demonstrações na Winchester devido a conflitos antigos com a empresa. No final da guerra, a indústria entregou 52 mil unidades. As 52 mil unidades entregues pela indústria carregavam uma falha fundamental. Elas foram projetadas para uma tática que ignorava as leis da física. O conceito era o walking fire. Por que forçar um soldado a disparar um calibre de rifle pela cintura? A resposta não era matar, mas suprimir. O soldado avançava. O braço apertava o BAR contra o quadril. O dedo puxava o gatilho em modo semiautomático. A cada disparo, o cartucho 3006 liberava 27 joules de energia de recuo. A cena se repetia mecanicamente. O soldado dava um passo, disparava. O coice seco da coronha atingia o osso do quadril. O cano saltava violentamente para cima. A bala, destinada à trincheira alemã, German Trench, subia em direção ao céu. O plano previa que o combatente chegasse a poucos metros do inimigo antes de mudar a chave para o automático. Ali, em rajadas curtas, ele deveria limpar a vala. Era a ideia de um fuzil de assalto, 30 anos antes do termo existir. Mas havia um erro de cálculo balístico. O fuzil de assalto moderno usa munição intermediária. O bar usava o poder total do 3006. No papel, era superioridade em alcance e parada. Na prática, era um mecanismo indomável. O controle da arma era fisicamente impossível diante da força bruta do disparo. As metralhadoras pesadas mudaram a guerra. Mas elas tinham um problema. Eram âncoras.
O peso excessivo e a necessidade de refrigeração à água exigiam guarnições inteiras. Era impossível carregar uma Maxim de 30 quilos pelo terreno lamacento da terra de ninguém. O exército buscava mobilidade. O comando americano tentou alternativas. A metralhadora leve francesa Berthier passou nos testes do Corpo de Fuzileiros Navais em 1917, mas o projeto morreu. Falta de verba e caos na produção selaram o fim da arma. O desafio de criar um fuzil automático para a tática de fogo em movimento caiu nas mãos de John Moses Browning. Browning tinha décadas de experiência. Ele era a última esperança técnica do Pentágono. O que ele projetou? Um fuzil portátil no calibre 30-06. A arma precisava disparar em modo semiautomático e automático, resistir à lama das trincheiras e usar carregadores maiores que os 5 cartuchos do fuzil padrão Springfield. Houve um dilema técnico entre volume de fogo e ergonomia. 20 projéteis. Esse foi o limite definido para o carregador padrão em solo. A engenharia chegou a testar carregadores de 40 cartuchos. O resultado foi o descarte imediato, pois o tamanho exagerado impedia o soldado de atirar deitado de forma eficiente. John Moses Browning priorizou a portabilidade, mesmo sacrificando a autonomia de fogo. Uma rajada contínua do BAR esvaziava o carregador de 20 tiros em apenas 1,5 segundos. Diante do fracasso logístico, o exército abandonou oficialmente os carregadores de 40 cartuchos. Os americanos conheciam os riscos. Eles viram o conceito falhar na lama de 1917. O culpado tinha nome: Chauchat. Os franceses tentaram resolver o impasse das trincheiras com ela. Foi a primeira arma automática que um único soldado conseguia carregar em combate. Unidades francesas usavam equipes de Chauchat como caçadores de metralhadoras. Eles avançavam, jogavam granadas, disparavam rajadas móveis para limpar ninhos inimigos. O conceito funcionava. A execução era um desastre técnico. A Chauchat utilizava o sistema de recuo longo do cano. O mecanismo era bruto. O tranco irregular lutava contra o atirador a cada disparo. Peças externas ficavam expostas. Elas enganchavam na farda suja, em arames e na vegetação. A lama entrava pelas aberturas do carregador em forma de meia-lua. A arma travava. Atirar do quadril era quase impossível. O peso e o balanço do cano impediam a precisão básica. O exército dos Estados Unidos recebeu versões adaptadas para o calibre .30-06. A potência extra destruiu o que restava de confiabilidade. As variantes convertidas para o cartucho americano apresentavam falhas de extração em quase todos os carregadores. As falhas do Chauchat e as limitações do cartucho .30-06 eram apenas o sintoma. Para entender o BAR, é preciso olhar para a lama da Grande Guerra. O problema real era o tempo. A artilharia martelava as trincheiras inimigas para manter os defensores escondidos. Mas o bombardeio precisava parar antes do ataque começar. Por que a artilharia não podia cobrir a infantaria até o fim? O risco de atingir os próprios soldados era alto demais. Nesse intervalo entre o fim dos disparos e a carga final, o desastre acontecia. Os defensores saíam dos abrigos. Montavam as metralhadoras. Em segundos, fuzilavam ondas de homens em terreno aberto. Um soldado carregado corre a 5 ou 7 km por hora. Uma Maxim alemã fica pronta em 10 segundos. A tática tradicional de fogo e movimento era lenta demais. Metade da unidade atira, a outra metade avança. O volume de fogo caía pela metade. O exército precisava de algo novo. Fogo contínuo com toda a linha de assalto em movimento. O conceito de fogo em marcha exigia que o cano não parasse de cuspir chumbo enquanto o soldado caminhava. Era necessária a manutenção do fogo ininterrupto,